Ok, vamos lá falar da divisão celular. Então, aqui eu tenho aqui matriz da 12ª e matriz da 10ª classe, porque quando falamos de divisão celular, isso vai sair tanto no exame da 12ª, assim como no exame da 10ª classe. Então, temos aqui as duas matrizes de 2024 de biologia. Então, amigos, quando nós falamos de divisão celular, existem dois tipos de divisão celular. A primeira divisão celular chama-se mitose e a outra divisão celular nós temos que é a meiose. Vamos falar primeiro da mitose e procurar entender bem a mitose. Quem percebe bem a mitose, quer dizer que a meiose é como se fosse uma consequência da mitose. Basta você perceber bem uma das divisões celulares, a outra passa a ser simples. Vamos lá. Mitose. Chama-se mitose aquele tipo de divisão celular onde uma dada célula-mãe, divide-se em duas células filhas com a mesma quantidade de informação genética que a célula-mãe tinha. Então, se vocês repararem, vão descobrir que esta célula-mãe aqui é exatamente idêntica às células filhas. A quantidade de informação genética que temos aqui, a quantidade daqui é igual à quantidade da informação genética que a célula-mãe tem. Então, isto aqui chama-se mitose. Na mitose, as células filhas são diploides. O que isso significa? Significa que vão ter o mesmo ou a mesma quantidade de informação genética que tínhamos na célula-mãe, as células filhas também vão ter. Vamos ver que na meiose já é outra história. Então, uma vez que a informação genética mantém a mesma proporção, não muda nada, a mitose é chamada de uma divisão celular equacional. É equacional por quê? Porque a quantidade de informação genética que você tem aqui é igual à quantidade de informação genética que você tem na célula mãe. E também temos que a mitose acontece somente nas células somáticas. Células somáticas são todas aquelas células que nós temos no nosso organismo, exceto lá nas células de reprodução. Então, quando falamos, por exemplo, das células que eu tenho na minha pele, no cabelo, não sei, em qualquer músculo, então estamos a falar de células somáticas. São aquelas células que vão se dividindo e fazer a mitose. Então, a mitose tem como vantagem biológica o crescimento, quer dizer que desde o embrião, o bebê, o feto, qualquer que seja o animal, para poder crescer, vai sofrer uma sucessiva divisão celular que nós chamamos de mitose, desde o embrião. Então, as células vão sempre se dividindo até o indivíduo ou o organismo crescer, desde as plantas, qualquer tipo de ser vivo. Então, para além de ter a vantagem do crescimento, a mitose também tem a vantagem de fazer a regeneração dos tecidos. Eu não sei se estão bem visíveis esses nomes, estamos sem energia aqui. Mas temos aqui a regeneração dos tecidos. O que é isso de regeneração dos tecidos? Quando eu me corto um sítio, então, vamos ver que é a mitose que vai operar, é a mitose que vai estar a se multiplicar ali, de modo a sarar aquela ferida. Quando uma pessoa está doente, danifica algum tecido, então é a mitose, é aquele tipo de divisão celular que vai tentar repor aquilo que foi danificado. Então, este é o resumo básico da mitose. Aqui nós temos as fases da mitose. A mitose apresenta 4 fases. E eu coloquei as fases aqui de ordem crescente. A primeira fase é chamada de profase, temos aqui metafase, temos aqui anafase, temos aqui telofase. Então, de ordem crescente, essas fases sempre devem estar assim. Então, existem alguns macetes que vos permitem decorar isso, né? Já ouvi por aí, Prometeu, Maria, Ana telefonar. É assim como algumas pessoas decoram. Prometeu, Maria, Ana telefonar. Mas eu prefiro mais ou menos essa maceta aqui. Para mim é mais fácil. Onde você tem um P de português, matemática. Então, português, matemática. Significa que você tem que seguir essa ordem. Porque em alguns exames costumam te dar as fases da mitose. Para você organizar de ordem crescente. Dizer qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é a última fase. Então, não importa o que você faça, o importante é você conhecer essa sequência. Agora, a primeira fase da mitose chama-se profase.
Eu coloquei esse mais aqui para mostrar que a profase é a fase mais longa de todas essas fases que nós temos aqui. Então, vamos lá falar das características da profase. O que acontece na profase? Na profase, há duplicação dos centriolos. Essas coisas aqui, esses dois pontos aqui. Do princípio é 1, quando a célula está a fazer as suas atividades normais. Mas depois, na profase, quando a célula já está para se dividir, aqui os centriolos vão duplicar. Então, temos a duplicação dos centriolos. Aqui dentro do núcleo, isso aqui é o núcleo, temos a informação genética aqui. Temos os cromossomos. Aqui os cromossomos estão, digamos que estão espalhados aqui na cromatina. O que vai acontecer na profase? Aqui os cromossomos começam a condensar, isto é, começam a ficar secos para terem formato de X, assim. É assim como nós representamos os cromossomos. Então, começam a se condensar aqui, nessa fase. Então, como os cromossomos precisam se dividir, o que vai acontecer aqui? Vai desaparecer esta membrana nuclear aqui, esse fuso que nós temos aqui, a rodear o núcleo, começa a descamar e desaparecer aquela membrana nuclear. Então, isto é o que vai acontecer na profase, que essa é a fase mais longa. Duplicação dos centriolos, desaparecimento do fuso acromático ou da membrana nuclear e condensação dos cromossomos. Isso tudo acontece aqui. Depois que isso tudo acontece, nós vamos para a segunda fase. A segunda fase é chamada de metafase. O que acontece na metafase? Os centriolos que se duplicaram aqui já estão cada um deles nos polos. Um está aqui nesse polo, o outro está aqui. Conforme podemos ver, um dos centriolos está aqui, o outro está aqui. Os cromossomos que se condensaram aqui ficam todos eles alinhados na placa equatorial. Então, é só imaginar como se isso aqui fosse o nosso globo terrestre, onde ver que o Equador fica daqui. Então, todos os cromossomos estão nesta placa equatorial. E os centrômeros, os centriolos, ficaram aqui, nos polos, no polo do norte e no polo sul. Então, disse que aqui os cromossomos já estão bem condensados mesmo, e é a melhor fase para você visualizar os cromossomos, caso queira visualizar os cromossomos. Então, esses centrômeros aqui, esses centriolos, o que vão fazer? Tiram uma espécie de fios, que vocês podem reparar que esses fios vão agarrar esses cromossomos que estão aqui. Depois começam a puxar. É por essa razão que cada cromossomo desses aqui vai se dividir do meio. Gente, quando está assim, do jeito como está aqui, nós chamamos de cromossomo. Mas quando só é uma parte assim daquele cromossomo, recebe o nome de cromatídeo. Então, é por essa razão que aqui ainda temos os cromossomos todos eles, mas quando os cromossomos são rebentados, uma parte vai para lá, a outra parte vai para lá. Chama-se o quê? Cromatídeos irmãs migram para polos opostos. Quer dizer que uma parte de cromatídeo vai para o polo norte, a outra parte de cromatídeo vai para o polo sul. E vejam só, eu tinha aqui 1, 2, 3, 4 cromossomos. Aqui vou ter 1, 2, 3, 4 cromatídeos. Aqui também tenho 4 cromatídeos. Quando esses cromatídeos chegam aqui nesse polo e esses aqui chegam aqui, é só saber que cada cromatídeo volta a se transformar num cromossomo inteiro. É por essa razão que, se a célula mãe tinha 4 cromossomos, há de ver que as células filhas vão continuar com a mesma quantidade da informação genética que a célula mãe tinha. Por quê? Porque cada cromatídeo, ao chegar lá, formou uma célula inteira. De novo, com a mesma quantidade de informação genética que a célula mãe tem. Então, depois da anafase, nós temos a telofase. Então, aqui na telofase, acontece ao contrário do que aconteceu na profase. O que nós dissemos que acontece na profase? Há desaparecimento dessa membrana nuclear. Aqui volta a aparecer a membrana nuclear. Aqui dissemos que há condensação dos cromossomos. Aqui os cromossomos voltam a se descondensar. Então, depois vai acontecer uma coisa que nós chamamos de telecinese, que é a quebra da membrana para poder, ou melhor, do citoplasma, para poderem sair já duas células filhas com a mesma quantidade de informação genética que a célula mãe tem. Espero que tenha sido simples. Vamos lá para a meiose. A meiose é aquele tipo de divisão celular, já é diferente da mitose. A meiose é aquele tipo que a célula mãe, no fim, divide-se em 4 células filhas
com metade da informação genética que a célula-mãe tinha. Isto é, se essa célula aqui, por exemplo, tem 80 cromossomos, tem 80 em termos de DNA, quantidade de informação genética, onde ver que as células filhas terão 40, 40, 40, que é metade. Mas lá daquele lado não. Se aquela tem 80, as filhas também vão ter 80. Agora, vocês podem ver que as células filhas aqui são chamadas de haploides. Haploide significa o quê? É metade da informação genética que a célula-mãe tinha. Mas quando ainda tem um dobro, chama-se diploide, conforme vimos ali na mitose. A meiose é reducional. Nós dissemos que a mitose era equacional. Equacional quer dizer que estava a manter a mesma proporção da informação genética. Porque se tínhamos 2 genes aqui, também tínhamos 2 genes. Só que a meiose não, é reducional. Porque tínhamos 2 genes, passamos a ter N nas filhas. É porque reduziu. Então chama-se reducional. Depois temos o quê? A meiose acontece nas células germinativas. Então, essas células germinativas estão lá onde produz-se as gâmetas masculinas ou gâmetas femininas. Vai depender se é homem ou é macho ou fêmea. Agora, dissemos que a mitose tinha como vantagem crescimento e regeneração dos tecidos. Agora, a meiose tem como vantagem produção de gâmetas, que podem ser gâmetas masculinos ou gâmetas femininos, mas também tem outra vantagem que é a variedade de espécies. Então, essa variedade de espécies acontece naquele processo que nós chamamos de crossing over, né? Crossing over. Então, não vamos detalhar aqui o crossing over. Portanto, né, crossing over acontece aqui na profase 1, né? Logo na primeira fase da meiose, nós vamos ter o crossing over. Há muito processo, há muita coisa que acontece aqui na profase 1. Há umas fases chamadas paquíteno, diacinese, por aí fora, mas nós não vamos detalhar muito isso. O que nós queremos dizer é o seguinte: a meiose divide-se em 2 fases. Temos uma meiose que é chamada de meiose 1 e temos uma meiose que é chamada de meiose 2. Neste exato momento, nós vamos detalhar um bocado mais sobre a meiose 1. Então, aqui eu tenho as fases da meiose 1. Vejamos o que acontece na meiose 1. A primeira fase da meiose 1 é chamada de profase 1. É a mais longa essa fase, por isso nós colocamos o mais. É a profase 1. Então, geralmente, o que vai acontecer aqui é mais ou menos o que acontece aqui. O que acontece? Duplicação dos centrómeros. Depois vamos ter condensação dos cromossomos. Vamos ter o desaparecimento do fuso cromato. Acontece o crossing over, naquele processo todo que vai acontecer. Tem muita coisa acontecendo aqui, por isso é a fase mais longa, porque acontece muita coisa aqui para o crossing over. Mas depois disso, nós temos a segunda fase, que é a metafase 1. É preciso saber, lembrar, quando você está a falar das fases da meiose, é preciso dizer se é profase 1 ou é profase 2. Se é metafase 1, é metafase 2, assim sucessivamente. Mas como eu estou a falar de meiose 1, então vamos ter profase 1, metafase 1, anafase 1 e telofase 1. Quando estivermos a falar de meiose 2, vamos ter profase 2, metafase 2, anafase 2 e telofase 2. Então, já dissemos que a primeira fase é a profase 1, onde nós temos a duplicação dos centríolos, temos o desaparecimento da membrana nuclear e temos a condensação dos cromossomos. Temos aqui o crossing over. Depois temos a segunda fase, que é a meiose 1, ou melhor, desculpa, metafase 1. Vamos lá. Na metafase 1, o que é que nós temos na metafase 1? Vamos lá reparar metafase 1 e metafase da profase. Vamos descobrir que aqui na metafase nós temos todos os cromossomos alinhados na placa equatorial. Mas quando você está na metafase 1, temos cromossomos homólogos que estão alinhados lado a lado. Se forem a reparar, é um cromossomo aqui, outro cromossomo aqui. Mas isso acontece na placa equatorial, claro. Mas temos um cromossomo aqui, um cromossomo aqui, um cromossomo aqui, um cromossomo aqui. Então, temos cromossomos homólogos lado a lado. Cromossomos homólogos, eu vou dizer cromossomos irmãos ou casais, né? Então, sendo que os cromossomos estão lado a lado aqui, o que é que vai acontecer?
Esses centríolos aqui vão tirar esses fios aqui, chamados de microtúbulos, que cada fio vai pegar um cromossomo. No momento de puxar, hão de ver que se eu tinha 6 cromossomos, aqui, hão de ver que 3 cromossomos vão para um lado e os outros 3 cromossomos vão para o outro lado. E quando estamos aqui, vamos dizer o quê? Na fase 1, os cromossomos homólogos migram para polos opostos. Cromossomos homólogos. Todo cromossomo está a migrar para polo oposto. Aqui todo cromossomo está a migrar para polo oposto. É diferente daqui, porque nós dissemos aqui, é um único cromossomo que vai se partir do meio. Então, uma parte do cromossomo vai para um lado e a outra parte vai para o outro lado. Por isso estamos a dizer o quê? Cromatídeos irmãs migram para polos opostos. Aqui não, são cromossomos inteiros a migrarem para polos opostos. Quando chegam aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui 3 cromossomos que vão criar uma nova célula e vamos ter aqui também 3 cromossomos que vão criar uma outra nova célula. É daí que você pode reparar, dizer, por causa desta organização que nós temos aqui, vai descobrir que se a célula mãe tinha 6 cromossomos, cada célula filha vai ter metade daquilo que a célula mãe tinha, por causa desse processo que aconteceu aqui. Mas nós dissemos aqui que se a célula mãe tinha 4 cromossomos, há de ver que as células filhas continuam com 4 cromossomos, porque cada cromatídeo ao chegar lá vai criar uma nova célula. Então, é só, se alguma coisa não estiver claro, voltar a ver a aula para poder perceber melhor. Agora, isto aqui tudo é meiose 1. É meiose 1. Mas nós dissemos que a meiose divide-se em meiose 1 e meiose 2. O que acontece? Depois que a meiose 1 termina, vai terminar enquanto temos o que aqui? Temos 2 células filhas. É só pensar o seguinte, cada uma dessas células filhas vai sofrer uma mitose, né? Vamos pegar primeiro essa célula filha. Esta célula filha aqui começa a sofrer mitose. Tudo que nós falamos aqui na mitose vai acontecer até ela se dividir em 2 células, com a mesma quantidade de informação genética que essa célula vai ter. Depois a outra célula também vai se dividir em mitose, até chegar aqui. É por essa razão que no final nós teremos 4 células filhas, porque cada uma delas, quando começa a se dividir, vai dar 2 células filhas. Então, em outras palavras, a meiose 2 é tudo que nós falamos aqui na mitose, né? Por isso, alguns autores costumam dizer que meiose 2 é o mesmo que mitose, porque de fato é a mesma coisa. Então, espero não ter complicado muito. Caso alguma coisa não esteja claro, vamos acertar.